Sim, alô, alô, tô chegando com o capítulo que encerra essa história espetacular, maravilhosa, a respeito dessas duas irmãs, né? A Marisa e a Dalva. Uma história belíssima e com um final bastante surpreendente. Então você não perde por esperar o capítulo que encerra essa história. Tá tudo prontinho e eu já vou começar a narrar. Mas antes de eu dar início à narrativa, eu quero dar um toque para você, ó. Depois que terminar a história, eu quero que você entenda porque 23 de janeiro, que é exatamente o dia que eu estou gravando essa história, 23 de janeiro, por que é um dia ideal para você fazer uma oração pelo seu casamento? Ou pelo casamento de alguém? Ou ainda, aquele casamento que ainda não aconteceu, está enrolado. A noiva está enrolando o noivo está enrolando a noiva por algum motivo, ou alguma coisa está impedindo, está atrapalhando que o casamento aconteça. Porque hoje, dia 23 de janeiro, é o dia ideal para você fazer essa oração. É uma coisa muito interessante, mas eu só vou revelar no final, depois que terminar a história, tá? Então, se você quiser saber o porquê que no dia 23 de janeiro a gente deve fazer uma oração pelo nosso casamento, pelo casamento de outrem, para que as coisas se acertem, melhorem, ou para pedir pelo nosso casamento, hoje é o dia ideal. Por quê? Revelo após a história, ok? Antes de eu revelar a história para vocês, quero sim agradecer demais a essas pessoas maravilhosas que optaram e se tornaram membros aqui do canal. Ô, gente amiga, você nem imagina a felicidade que me dá ao fazer isso, viu? Muito obrigado. Cida Vieira, ô Cida Vieira voltou a ser nossa assinante. Ela já era e reiterou o desejo de continuar sendo. Ô Cida, como eu devo a você, meu amor. Lu, L, 2 U's com H bem forte. Lu, já era nossa assinante e voltou a ser. Denis Augusto, charado de um sobrinho meu. Alô, Denis Augusto, voltou a ser nosso assinante. Eu acho bonito o nome Denis. Desde quando eu pintou, né? Denis Carvalho, aquele ator e agora diretor da Globo, né? Denis Carvalho, eu acho o nome forte, bonito, né? Denis Augusto, bonito nome, também faz parte aqui da nossa equipe. Josiane Castro voltou a ser nossa assinante. Faz 4 dias, meu amor. Obrigado, viu, Josiane? Um beijo pra você. Ô, Paulinho, eu tenho vontade de ser também assinante do seu canal. Como faço? Abaixo do vídeo, toda a orientação, informação do YouTube para que você seja nossa membro. Agora, Paulinho, me explica uma coisa. Esse telefone que fica bem ao lado do título de cada história, esse telefone é o nosso WhatsApp. Por ele você pode mandar a tua mensagem de voz ou pode mandar a sua mensagem de texto. Esse é o nosso WhatsApp. É uma forma de você se comunicar com o canal. Use e abuse, tá? Tem gente que até aproveita para narrar histórias por esse WhatsApp. Vai ser um prazer poder te atender, ok? Agora, além disso, esse telefone também é uma chave Pix. É o Pix aqui do canal. Tem gente que fala, eu gostaria muito de apoiar o teu canal. Outro dia eu recebi de uma senhora, meu Deus do céu, ela mandou R$500 aqui pro canal. Eu fiz uma verdadeira festa para ela, porque ela merece. Ela apoiou aqui o canal. Então tem gente que tem um espírito muito generoso, que às vezes quer apoiar o canal, quer ajudar. Então existe esse Pix exatamente para isso, ok? Agradeço o teu carinho, agradeço a sua atenção, mas agora é hora de você preparar o seu coração para ouvir o capítulo final dessa história espetacular. Acabou de começar. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa.
A verdade de cada um. Eu, Marisa, estou escrevendo sobre a minha irmã Dalva, e esse é o capítulo final, o capítulo que encerra a história da Dalva, uma irmã gênio. Ela era de uma inteligência impressionante. As partes teóricas da vida, ela resolvia... e quando eu digo inteligente é porque ela era uma excelente de uma aluna, perspicaz. No entanto, no quesito fé, ela era uma pessoa extremamente mística e, lamentavelmente, eu vou usar uma palavra terrível, até viciada nisso. Porque ela não dava um passo sem antes consultar algum oráculo, algum horóscopo, alguma carta. E a carta hoje é do enforcado. Quantas vezes eu ouvia esse tipo de coisa? Até que ela jogou fora o casamento. Aquela cartomante indicada por Meire, sua amiga, hein? Vocês lembram que eu falei que uma amiga que indicou a cartomante lá em Ribeirão? Então, a Meire. Ela expulsou o marido porque a cartomante falou para ela: ele não é o seu destino, não. Pelo contrário, ele atrapalha, ele amarra a tua felicidade. O seu destino é outra pessoa. E você vai ser feliz, 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 mas num tanto que você não pode imaginar. O que você conheceu com o Gerson até aqui não é felicidade nada. Felicidade vai ser o que você vai encontrar daqui pra frente. Ele tá impedindo que você chegue lá. Ela jogou tudo fora. Então eu sabia que algo estava muito errado. E agora ela estava triste. Ele foi embora. Quer dizer, e como não ir? Ela foi jogando as roupas, as coisas dele na rua, expulsando o Gerson da sua vida. Então a Dalva, antes tão falante, tão cheia de convicções sobre destinos astrais, agora estava triste, acabrunhada, porque não foi só o desaparecimento do marido que foi embora, não. A Meire, aquela amiga que indicou para ela a cartomante de Ribeirão Preto, a Meire também desapareceu. Aquela mesma que tinha levado a cartomante em Ribeirão Preto para ela, a mensagem. Meire simplesmente evaporara, deixando a minha irmã inquieta. E esse sumiço não fazia sentido, mas o que mais me intrigava era o fato de Dalva não conseguir enxergar o óbvio. Você que está ouvindo já enxergou, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que quando eu disser, a pessoa falar: desculpa, Marisa, mas eu já enxerguei isso. Você já enxergou que é uma armação? Tudo aquilo parecia uma armadilha bem elaborada. E foi exatamente isso que me levou a procurar o Gerson. Eu precisava de respostas. Mais de meio ano havia se passado desde o escândalo que Dalva protagonizou, botando o Gerson para fora de casa. Mesmo assim, a mágoa que eu sentia por ela ter destruído a própria felicidade ainda me corroía. Sabe, tinha hora que dava raiva da minha irmã. Dava raiva. Se Meire tinha sumido e Dalva agora estava mais perdida do que nunca, Gerson talvez pudesse ajudar a montar esse quebra-cabeça. E eu liguei pro Gerson no trabalho dele e marquei em um café discreto, longe de qualquer possibilidade de encontros indesejados. Ele me parecia também abatido, mas tentava disfarçar a sua dor com sorrisos educados. Depois de trocarmos algumas palavras de praxe, fui direto ao ponto. Ô Gerson, eu preciso entender o que aconteceu. Diga uma coisa, você tem falado com a Meire?
Fui direto ao ponto. Ele desviou o olhar claramente desconfortável. A pausa longa denunciava que havia algo a ser revelado. Tenho sim, Marisa. Admitiu ele finalmente, mas... preocupado. E aí ele completou: mas não sei se você vai gostar do que eu tenho para contar. Eu na hora senti um frio na espinha. Me diga. Seja o que for, eu preciso saber. Ele suspirou, como quem se prepara para um mergulho em águas turbulentas. Sabe que a Mary me procurou logo depois que Dalva... que Dalva fez o que fez. Ela disse que estava muito preocupado comigo. Falou que a Dalva tinha perdido completamente o juízo, o controle, gastando rios de dinheiro com místicos, e que até um pai de santo tinha recomendado a ela. Nessa hora ele engoliu seco. Que ela se livrasse de mim de vez. Até mesmo com a minha morte. Meus olhos se arregalaram. E eu agi como deveria. Isso é um absurdo. Dalva nunca faria algo assim com você, Gerson. E você sabe disso? Eu não sabia o que pensar na época, Marisa. A Mary me pareceu tão sincera e eu estava vulnerável, machucado. E ela me convenceu de que Dalva realmente estava desequilibrada. Você vê, diante de tudo que aconteceu, eu comecei a acreditar que ela estivesse louca mesmo. E uma pessoa enlouquecida é capaz de qualquer coisa. Você sabe. A Mary disse que queria apenas me ajudar. Tá, Gerson, você acreditou nela? Perguntei com a voz assim, trazendo indignação. Ele fez que sim, relutante. Eu estava destruído, eu precisava de alguém. E a Mary estava ali sempre presente, me apoiando. Ele hesitou antes de continuar, como se escolhesse cuidadosamente cada palavra. E agora, eu que já a conhecia como amiga da Dalva, eu e a Mary estamos nos conhecendo melhor. Essa frase, eu e a Mary estamos nos conhecendo melhor. Nessa hora eu senti o chão sumir sob meus pés. Você tá com ela? Com a Mary? A amiga da Dalva? Eu não queria que fosse assim, Marisa, mas aconteceu. Ela foi tão boa comigo, quer dizer, está sendo muito boa comigo. Enquanto ele falava, a minha cabeça girava, as peças finalmente se encaixavam, mas o quadro que se formava era mais sombrio do que eu poderia imaginar. Gente, tá na cara, Mary tinha armado tudo. Primeiro envenenou a mente da Dalva com a tal da cartomante. Depois destruiu o casamento dela e finalmente capturou Gerson para si. Era um jogo de manipulação perverso. E a minha irmã tinha caído feito um patinho. Não posso admitir uma coisa dessas. A minha irmã é tão gênio, tão inteligente, mas ao mesmo tempo tão burra. Eu olhei nos olhos do Gerson tentando encontrar alguma centelha do homem íntegro que ele sempre foi, e eu admirei. Ele era assim. Então eu falei pra ele, era o que eu podia dizer: Gerson, você foi usado. E Dalva foi destruída. A Mary não é o que parece. Ela jogou com todos nós, incluindo você. Ele me olhou, sem acreditar muito no que eu estava falando, mas querendo acreditar. Ficou meio atordoado, como se uma cortina finalmente tivesse sido retirada dos seus olhos, sei lá.
ficou me olhando como a perguntar, tipo, e aí, o que eu faço? A minha resposta foi firme, apesar da dor que eu sentia por dentro. Já só vou precisar de você, porque eu preciso expor essa verdade. E essa tal de Meire precisa pagar por tudo que ela fez. Quer dizer, por tudo que ela continua fazendo. Então eu estava decidida a descobrir a verdade. Depois de conversar com o Gerson e perceber o quanto ele estava abalado, quer dizer, pelo menos foi o que aparentou, ficou claro. Meire havia se aproximado dele de forma calculada. Ela foi calculista no que ela fez. Tem mulher assim. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui na minha história. Mulher que está me ouvindo, tenha cuidado. Tenha cuidado antes de jogar a tua felicidade fora. Porque a gente vê no filme, a gente vê na novela, fala, é coisa de ficção. Não é não. Tem mulher calculista. Tem mulher calculista. Fala, vou fazer isso, a pessoa vai reagir desse modo, depois eu faço isso, a pessoa vai reagir desse modo. Tem mulher calculista. Cuidado. Cuidado. Gerson, ainda confuso e ferido pelas acusações de Dalva, minha irmã, havia encontrado na Meire uma ouvinte aparentemente solidária, sabe? A amiguinha, ela chegou assim, puxa, eu tô com uma pena de você. Sua mulher é louca, viciada nessa coisa de consultas místicas. Ela parecia com palavras reconfortantes e a promessa de uma amizade desinteressada, mas a verdade era outra, lógico que era. Lógico que era, ele era bem diferente. Meire estava claramente manipulando-o e pintando a minha irmã como uma mulher desequilibrada, louca e perigosa. Gerson não percebeu, mas ela estava criando um abismo entre ele e Dalva. Conforme os dias se passavam, minhas suspeitas só aumentavam. E eu tomei as dores da minha irmã. Tem um detalhe, eu não sei se eu já falei aqui. Nessa carta eu não sei se eu já falei. Por incrível que pareça, eu era mais nova do que a Dalva, tá? Pouco. 2 anos, mas eu era mais nova. Ela era minha irmã amada. Então eu tomei as dores. E para isso eu comecei a seguir os passos da tal da Meire, observando de longe seus comportamentos e tentando encontrar algo que pudesse confirmar minhas teorias. E o que eu descobri foi perturbador. A Meire estava frequentando a casa do Gerson. Não era só assim, não, frequentando a casa. Ela o ajudava a organizar a sua nova vida, o encorajava a seguir em frente e até fazia pequenas mudanças em sua rotina. Era evidente, era aquela mulher que estava, sabe, ocupando espaço, vai se instalando na vida do homem, vai chegando assim devagarinho, vai bem devagarinho, passo a passo, mas uma intrusa disfarçada de salvadora. Eu tô com você. Você não merece isso. Você estava casado com uma louca. Completamente louca. E eu precisava agir. Sou uma mulher de fibra, corajosa. Confrontei Meire em um momento oportuno. Eu a encontrei saindo da casa do Gerson, com um sorriso nos lábios, e eu não hesitei em abordá-la. Meire. Ela olhou, se assustou ao me ver, até ficou vermelha. E eu já fui mandando essa. Você acha mesmo, Meire, que ninguém percebe o que você está fazendo? Que tipo de amiga destrói a vida da outra dessa forma? Ela me encarou, surpresa, mas rapidamente recuperou a postura com um sorriso cínico. Eu não sei do que você está falando, Marisa. Não sei do que você está falando. Eu só estou ajudando o Gerson, coitado,
a superar tudo que a Dalva fez com ele. Não se faça de desentendida. Você armou para separar minha irmã do Gerson e agora tá aproveitando para ocupar o lugar que era dela. É isso que você sempre quis, não é? Olha, Marisa, quer saber de uma coisa? Eu não tenho que dar satisfação para você. A Dalva destruiu o próprio casamento com as loucuras dela. E eu só tô aqui para ajudar. Gosto do Gerson, sim. Eu gosto dele como amiga e quero ajudar ele a se reerguer. E, sinceramente, ele merece alguém que valorize o homem bom que ele é de verdade. Você me faz rir, Meire. Você me faz rir. Quá, 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 quá. Ó, ó, quá, 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 quá. É uma risada forçada, assim. Mas com você tem que ser assim. A audácia de Meire me deixou sem palavras por um momento. Mas eu logo recuperei o fôlego. Se acha que você vai sair impune disso, você tá muito enganada, tá? Eu vou contar tudo que sei pra Dalva e pro Gerson. Ele merece saber quem você realmente é. E a minha irmã vai entender que ela caiu numa armadilha. Meire apenas cinicamente sorriu e se afastou, confiante. Mas ela não sabia com quem ela estava mexendo. Eu não sou de desistir. Eu não iria desistir. Era minha irmã. Era meu sangue. A verdade precisava ser revelada e eu faria tudo para unir as peças desse quebra-cabeça e expor a farsa que a Meire havia armado. A Dalva merecia justiça e Gerson, ele precisava ver a verdade antes que fosse tarde demais. A batalha estava apenas começando e eu não iria parar até desmascarar a Meire e restaurar a dignidade da minha irmã. Olha, não foi fácil encarar a nova realidade. Enquanto eu ainda pensava em uma forma de ajudar a Dalva e trazer toda a verdade à tona, recebi a notícia que Meire, sem perder tempo, havia se mudado de vez para a casa do Gerson. Como é que é? Como é que é? Tá morando lá. Que mulherzinha. Que mulherzinha. Então ela não quer. Ela não quer perder tempo, é? Mudou, tá morando com ele. A rapidez com que as coisas aconteciam era estarrecedora. Meire sequer tentou esconder a verdade por muito tempo. E quando Dalva soube que a Meire, a melhor amiga dela, estava agora com o marido dela, o impacto foi devastador. Devastador. A minha irmã mergulhou numa profunda depressão, sentindo-se não só traída, mas também até culpada, porque, segundo ela própria, ela entregou o marido de bandeja, de mão beijada para outra. Foi isso mesmo. Eu sabia que eu precisava agir e rápido. A Meire tinha arquitetado tudo. E eu pensei comigo, o mal não pode vencer o bem não, gente. E eu suspeitava que a cartomante de Ribeirão Preto, ela era uma peça-chave nesse esquema. Afinal, as palavras dela tinham sido determinantes para que Dalva acreditasse que Gerson não era o destino. Isso teve um peso para minha irmã. Ele não é o seu destino. Ele atrapalha a sua vida. A sua felicidade é muito maior do que isso. Você tem que se livrar dele. Minha intuição dizia que essa cartomante não fazia aquilo por acaso ou por crença espiritual. Havia algo maior envolvido. Algo motivado por dinheiro. Decidida, arrumei minhas coisas e parti para Ribeirão Preto. No caminho eu refleti sobre o que eu faria. Não seria fácil arrancar uma confissão, mas eu estava disposta a tudo. Eu sabia que a cartomante tinha um preço e eu precisava descobri-lo. Para isso, antes, eu tinha vendido meu carro. Foi uma decisão drástica,
mas eu estava determinado a oferecer um valor tão alto que seria irrecusável, até mesmo para alguém com uma ética duvidosa como a daquela mulher. Chegando à casa da cartomante, fingi ser mais uma cliente comum. Ela me recebeu bem, com aquele ar místico que tenho certeza havia impressionado a Dalva meses antes. Incensos, cheiro agradável na casa. Moradora de um bairro lá em Ribeirão Preto, até que bom, Campos Elíseos. Enquanto ela embarcava em um discurso sobre energias e destinos, eu fui interrompendo a cartomante. Eu disse que eu sabia de tudo e que eu estava disposta a pagar bem mais para que ela revelasse a verdade. Falei assim. Eu não estava para brincadeira. A cartomante me olhou com desconfiança, mas a expressão dela mudou quando eu coloquei um envelope sobre a mesa, aquele envelope pardo gordo, repleto de notas. Dinheiro da venda do meu carro. Empurrei esse envelope para o lado dela. Tá aqui, ó. Tá aqui, eu pago bem. Mas tudo que eu quero é que você diga a verdade pro marido da minha irmã, pra minha irmã e pra mim. Eu quero que você diga na frente dele, principalmente, que você foi contratada pela Meire para destruir o casamento da minha irmã. Ela hesitou. Ela deu uma hesitada. Era claro que era um charme, fazendo um cálculo mental, ponderando talvez o risco de aceitar minha oferta. Será que é dinheiro mesmo? Sei lá. Será que é dinheiro mesmo? Pode ser papel. Tem tanto golpista. O que golpista pensa? Que o outro também pode aplicar. Ela não resistiu, abriu o envelope, pegou algumas notas. Era dinheiro. E eu falei, é de verdade. Topa? Será que a sua irmã vai acreditar? Não interessa, o resto eu cuido. Eu só quero que você fale isso na frente deles. E assim, o plano começou a tomar forma. Agora era uma questão de tempo até colocar tudo em prática e trazer à tona a verdade que Dalva precisava ouvir. Se Meire pensou que poderia sair impune, estava muito enganada. Mais uma vez convencida, a cartomante, à custa de muito dinheiro, é verdade, eu achei que o primeiro encontro deveria ser o nosso com o Gerson. Então eu marquei com meu ex-cunhado num restaurante. E depois do encontro no restaurante, onde a cartomante revelou a armação orquestrada por Meire, a atmosfera ficou pesada. Gerson não conseguia esconder o misto de raiva e decepção que sentia em relação a Meire. Ainda mais que a cartomante de Ribeirão acrescentou que Meire, ela encomendou um trabalho pesado para ficar com você. Nem fui eu que fiz, tá? Trabalho pesado. Gerson não queria acreditar que isso fosse possível. Mas eu, por via das dúvidas, resolvi falar na frente de Gerson sobre quanto custaria para desfazer esse feitiço. Ela chutou um preço alto, mas eu a fiz diminuir. Já tinha pagado muito pelo estrago que ela ajudou a fazer. Então ela deixou tudo por 1/3 do valor inicial. Eu não sei se isso ia ser feito, não ia ser feito, mas o Gerson aceitou pagar para que tudo fosse desfeito. Ao final, ele me agradeceu pela iniciativa, mas pediu um tempo para pensar. Ainda precisava de um tempo.
Mas cada um é cada um. Eu sabia que não era momento de pressioná-lo. Voltei para casa carregada de esperança, mas também de preocupação. A minha irmã Dalva continuava mergulhada na sua depressão, coitada. A notícia de que Meire havia se mudado para a casa de Gerson, nossa, foi um golpe duríssimo para ela. Apesar de tudo, eu não havia contado a Dalva sobre o meu plano com a cartomante. Eu precisava ter a certeza de que tudo daria certo antes de dar a ela qualquer esperança. Alguns dias depois, recebi uma ligação do Gerson. Ele estava decidido a confrontar a Meire com as novas informações. Pediu que eu fosse então até a casa dele, porque ele queria a minha presença. O homem é tão corajoso, mas nessa hora precisa de uma mulher para dar uma força, né? Aceitei de imediato, sabendo que esse seria o momento crucial para desmascarar aquela cafajeste, aquela sem vergonha da Meire. Quando eu cheguei à casa de Gerson, ele estava sentado na sala com um semblante sério. Meire, por outro lado, exibia um sorriso tímido, mas confiante. Parecia acreditar que ela poderia sair impune ainda da situação. Marisa, por favor, sente-se. Nós precisamos esclarecer tudo isso agora, disse Gerson com firmeza. Eu olhei para Meire, que evitava o meu olhar, lógico. Mentiroso... Quer ver mentiroso? Ele evita o teu olhar. Mentiroso não te encara, não. Nos olhos, não. A cartomante de Ribeirão Preto? Eu já fui falando. Confessou que você pagou para que ela manipulasse a Dalva contra o marido dela. Ele estava junto. Não foi, Gerson? Foi que você manipulasse a minha mulher contra mim. Isso é verdade, Meire? Ela regalou os olhos, claramente pega de surpresa. Por alguns segundos tentou balbuciar alguma desculpa, mas a pressão de Gerson foi implacável. Eu só queria ajudar você, Gerson. A Dalva estava completamente louca, como está agora. Louca. Gastando dinheiro com esses místicos. Até na tua morte ela estava falando. E você não merecia isso. Não cabe a você decidir isso, Meire. Eu interrompi. Minha voz carregada de indignação. Porque você destruiu o casamento da minha irmã por egoísmo. E está até destruindo a vida dela também. E agora está aqui se fazendo de vítima. Sem vergonha nessa hora que faz, começa a chorar. Lágrimas de crocodilo. Começa a chorar. Gerson não se deixou abalar, ainda bem. Eu confiei em você como amiga, Meire. Nunca imaginei que você pudesse ser tão manipuladora. Eu não quero mais você na minha vida, na minha casa. Eu quero que você saia da minha casa hoje mesmo. E saiba, o feitiço que você encomendou para ficar comigo deu certo apenas por uns meses. Mas ele foi desfeito. E posso lhe afirmar que o feitiço virou contra a feiticeira. Meire tentou argumentar, mas a decisão de Gerson era definitiva. Ela pegou suas coisas e deixou a casa sob um silêncio constrangedor. Quando ela finalmente saiu, Gerson se voltou para mim. Marisa, eu preciso falar com a Dalva. Você acha que ainda há esperança para nós? Na hora meu coração se encheu de alegria ao ouvir aquelas palavras. Finalmente tudo começava a se ajeitar. Sabia que Dalva ainda amava o Gerson, mas também sabia que seria difícil para ela aceitar tudo o que aconteceu. Gerson, eu não vou mentir para você. A Dalva está muito ferida, muito machucada. Mas se você realmente a ama, não desista. Você precisa mostrar a ela que está disposto a reconstruir essa relação. Ele assentiu com os olhos cheios de determinação. Nos dias que se seguiram, Gerson começou a enviar flores e cartas para Dalva, tentando se reaproximar. Dalva, a princípio, resistiu, mas aos poucos
foi permitindo que a esperança voltasse a entrar no seu coração. Quando finalmente aceitaram se encontrar, foi um momento de emoção pura. Gerson pediu desculpas por não ter percebido as manipulações de Meire muito antes. Ele não acredita, mas eu sei. O feitiço teve influência. Teve. O feitiço que ela fez ajudou a cegá-lo. Ainda bem que por um curto período. Tem gente que acredita, tem gente que não. Mas eu creio que sim. Ele prometeu lutar para reconquistar o amor de Dalva. Quanto a mim, eu agora estava muito melhor. Saber que eu estava conseguindo ajudar a minha irmã a recuperar sua felicidade. Nossa história estava mostrando que a verdade sempre prevalece, mesmo diante das mais complexas armações. E acima de tudo, estava provando a história que o amor verdadeiro é capaz de superar qualquer obstáculo. A reconciliação deles aconteceu. E foi celebrada numa pequena cerimônia íntima, apenas com familiares mais próximos. E claro, com a minha presença e presença do meu marido Edgar. Eu não havia citado ainda. Estávamos presentes para apoiar o casal. Alguns meses depois, a notícia de que Dalva estava grávida trouxe uma nova alegria para a família. Quando a menina nasceu, recebeu o nome de Estela, em homenagem ao brilho que Dalva sempre acreditou ter dentro de si. Eu fui escolhida como madrinha da pequena Estela ao lado do meu marido Edgar, fortalecendo ainda mais os laços familiares. Dalva, agora mais madura e equilibrada, aprendeu a dosar sua fé no misticismo. Não, ela não abandonou. Ela voltou a consultar apenas a Cida, a sua antiga taróloga, mas limitou-se a fazê-lo uma vez por ano. Assim, como um ritual simbólico e nada mais. Normalmente ela vai no comecinho de cada ano. Sua vida estava finalmente em harmonia e ela se dedicava à sua família com o mesmo fervor com que antes buscava respostas nas estrelas. A resposta não está tão longe assim. Às vezes está dentro da nossa casa, na nossa cara, no nosso nariz, e a gente não enxerga. Eu sentia-me realizado ao ver a minha irmã feliz novamente. Nunca deixei de visitar a Dalva. E cada vez que eu vou, encontro lá um lar cheio de amor, onde a pequena Estela traz luz e risadas. A história que começou com traição, intrigas, transformou-se sim num exemplo de superação, perdão e recomeço. Afinal, como Dalva dizia, é no brilho das estrelas que nós encontramos a força para iluminar os caminhos mais escuros. Meu nome é Dalva, diz ela para mim. Eu sou igual à estrela, Dalva, que na verdade nem estrela é um planeta chamado Vênus. Ele não tem luz própria, mas sabe, com muita técnica, tática e ética, se apropriar do brilho solar para se mostrar feito estrela. E é a estrela mais brilhante, a chamada estrela da manhã. Até na Bíblia, a estrela d'alva é citada. Ela ainda continua astral, mas cada um tem o seu jeito, todo próprio de ser e se defender. Essa
Era a história que eu tinha para contar. Mas uma coisa eu queria afirmar. Quando a gente ama uma pessoa, como eu amo a minha irmã, a gente não pode fingir que ajuda. A gente tem que ir à luta mesmo. Aqui no nosso canal, eu quero a sua opinião, escrita ou falada. Eu quero que você comente essa história. I don't know where you came from, but this road is yours to trail. Muito bem, gostou, né? Que história, né? Que união entre essas duas irmãs. Ô, Marisa. Marisa, fiquei apaixonado pela Dalva, mas, ô, Marisa, eu fiquei mais apaixonado ainda por você. Que garra sua, que prova de amor, que prova de amizade pela sua irmã. Parabéns aí por tudo. Mas eu havia prometido, antes de começar a história, que eu explicaria o motivo pelo qual hoje, dia 23 de janeiro, é o dia das pessoas fazerem uma oração pelo casamento. É que hoje a Igreja Católica comemora o casamento da Virgem. Se entende que Maria e José, Nossa Senhora e São José, que eles se casaram exatamente no dia de hoje. E não há, de acordo com a cristandade, casamento que fosse mais abençoado do que esse. O casamento de José e de Maria. E parando para pensar, gente, esse casamento foi lindo mesmo. Porque, olha, o que José viveu, se coloquem na posição dele naquela época, aquele momento, né? Esse homem, José, São José, ele foi de uma fé arrebatadora, porque ele confiou muito em Deus, ele confiou no anjo que veio comunicá-lo, de que aquele filho que Maria esperava era uma obra do Espírito Santo. Então imaginem, naquele tempo um homem jamais admitiria qualquer casamento com uma mulher que não fosse virgem. Em hipótese alguma, ela era apedrejada. Ela podia ser morta por pedradas. Mas José superou tudo isso, passou por cima disso com uma coisa chamada amor. Então esse casamento foi muito lindo, foi muito abençoado. E teria acontecido exatamente num dia como o de hoje, 23 de janeiro. Então hoje é dia do casamento da Virgem, é o dia do casamento abençoado. E é dia de abençoar o casamento. Então mais do que nunca hoje, você vai fazer uma oração pelo teu casamento, pelo casamento de alguém que esteja atravessando uma dificuldade. De repente, é uma filha, é uma irmã, é uma tia. Já que falamos de irmãs hoje, né? Você vê que o casamento, quem salvou o casamento da Dalva foi a Marisa, a irmã. Quem salvou o casamento da Dalva foi a Marisa. Então, se você, como irmã, quer ajudar a tua irmã num casamento, que ela está vivendo um momento delicado, hoje é um dia ideal de fazer uma oração. Lembro aqui que mais ou menos pelos anos de 1500, um papa, chamado esse papa de Paulo III, foi ele que instituiu esse dia, o 23 de janeiro, como dia do casamento da Virgem. E acabou recebendo muito apoio pelo Papa João 23. Ele acabou recebendo muito apoio por João 23, mas isso já em 1961. Essa data acabou se firmando exatamente como o dia do casamento da Virgem. Preparado? Preparado? Eu vou colocar aqui uma música bem bonita para ficar como uma trilha, como um fundo musical, para você nesse instante fazer a sua oração pelo seu casamento ou pelo casamento de alguém.
Até a próxima.